Bom, pessoal, então hoje nós teremos a nossa aula de prática referente às inflamações. Bom, só para recordar, então, as inflamações, elas são classificadas de acordo com alguns critérios. Dentre esses critérios, nós pensamos aí na clínica, no agente causador da inflamação e no fenômeno que predomina naquela inflamação. E diante desses critérios, a gente já pode separá-las em agudas e crônicas, de tal maneira que nas inflamações agudas, o fenômeno predominante é o fenômeno exudativo. E esse exudar, né, que a gente já aprendeu na teoria, que significa sair, né, de dentro do vaso, aí a gente pode classificar o que é que está predominando nessa exudação. Se é líquido plasmático, aí a gente pensa numa inflamação do tipo serosa. Se é fibrina, então a inflamação é uma inflamação aguda exudativa fibrinosa. Se é componente hemorrágico, então uma inflamação exudativa hemorrágica. E se for pus, a inflamação seria exudativa purulenta. Bom, mas nós temos também as inflamações crônicas, e aí a gente pode chamar elas de específicas ou inespecíficas. No caso da inflamação crônica fibrosante, no qual o que chama muita atenção é a fibrose constante durante o processo inflamatório crônico, né, que é o que acontece, a principal característica, ela é chamada de inespecífica também. Então, uma inflamação crônica inespecífica são as inflamações crônicas do tipo fibrosante. Mas nós temos aquelas específicas, que são as granulomatosas, cuja principal característica é a formação de um granuloma. Bom, dentro das inflamações agudas, recordando aí as características dessa inflamação, do ponto de vista microscópico, então a gente observa a hiperemia, tem uma hiperemia ativa, ou seja, uma hiperemia por demanda, né, e não por congestão. Em relação aí ao fenômeno exudativo, que é o predominante, né, nós temos a presença de edema, né, então sai líquido de dentro do vaso. E em relação ao infiltrado inflamatório, nós podemos observar aqui nesse exemplo, que é um exemplo de pneumonia, então aqui na luz dos alvéolos, né, o infiltrado inflamatório rico em neutrófilos, né, e nas inflamações agudas, diferente das inflamações crônicas, o infiltrado inflamatório ele é muito denso, né? Nós temos um infiltrado muito mais evidente do que no caso das inflamações crônicas. Como nós podemos observar aqui um infiltrado mais leve a moderado, né? Diferente daqui, que é um infiltrado bem intenso, do tipo mononuclear, né? Podemos ter áreas de formação de novos vasos, né? Fenômenos aí neovasculares predominantes, e a proliferação de tecido conjuntivo, no qual a gente observa aí o aumento das fibras colágenas, levando aí às fibroses, que é uma característica muito importante das inflamações crônicas, inespecíficas. Mas nós temos ainda a inflamação crônica do tipo granulomatosa, que tem esse nome porque forma um granuloma. Esse granuloma ele tem algumas características, né? Como as células obrigatórias e as células acessórias. Como as células obrigatórias, nós temos aí a formação de um halo epitelioide. Esse halo epitelioide ele é formado devido às células gigantes, né? Que são formadas aqui, na verdade, junção de células gigantes, que nada mais são do que fusões de macrófagos que se organizam o citoesqueleto e formam aí esse halo, essas células gigantes e esse halo epitelioide. Temos também esse halo linfoplasmocitário, formado aí de linfócitos T e linfócitos B. Alguns tipos de granuloma têm presença de necrose, outros não. Outros são só as células, os halos epitelioides, células gigantes. Ainda existe alguns que são formados, são muito com formato concêntrico microscopicamente, e aí muito cheio de fibrose, né? Ele é muito fibrosado. Então nós temos a célula gigante, mas temos uma região rica, né, de fibrose.
Então, a gente pode encontrar aí os granulomas de diferentes formas. Mas é comum, frente a um granuloma, a gente ter células acessórias. Por exemplo, os fibroblastos aqui são classificados como células acessórias. Nós podemos ter granulomas ricos em neutrófilo, eosinófilo, mastócitos, basófilos. Então, essas seriam as células acessórias, né, que formam aí esses granulomas. E para finalizar, né, frente a uma inflamação aguda, eu tenho alguns desfechos, sendo esses: essa inflamação ela pode se resolver, essa inflamação ela pode cicatrizar, ela pode formar lesões, abscessos, ou ela pode progredir para uma inflamação crônica, cursando aí com áreas de fibrose juntamente com infiltrado mononuclear.